Olá a todos, bem-vindo a mais um semestre letivo no ICT. Hoje eu vou falar um pouco para vocês como segregar seu resíduo gerado aqui no ICT. Vamos falar um pouco da diferença do resíduo gerado na sua casa e no ICT. Esse seminário tem como público-alvo alunos de graduação, então todos aqueles alunos que trabalham vão ter disciplinas experimentais durante o semestre letivo. A segregação de resíduos, ela é determinada pela Lei 12.305, pela RDC Anvisa 222 e pelas resoluções CONAMA e por várias portarias existentes. Vamos iniciar falando um pouco sobre a classificação dos resíduos quanto à origem. A diferença existente entre os resíduos, né, na nossa casa e dos resíduos gerados no ICT. Quanto à origem, determinada na Lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem várias classificações. Por quê? Porque tem várias origens de resíduo. A palavra que normalmente usamos no nosso cotidiano é lixo, mas isso é incorreto. Por quê? Resíduos é aquilo que resta da minha utilização, mas que tem utilidade para outro. E hoje, quase tudo que descartamos pode ser reciclado. Então, quanto à origem, a gente tem os resíduos domiciliares, que é o que a gente gera na nossa casa, de limpeza urbana, o que a gente chama de resíduos sólidos urbanos, estabelecimentos comerciais de prestação de serviço público de saneamento básico, os chamados resíduos industriais, resíduos de serviço de saúde, de construção civil, enfim, uma infinidade de classificação quanto à origem. Já a classificação dos resíduos quanto à periculosidade são duas classes. A classe 1, né, que são os resíduos perigosos, né, que são aqueles que, em função das propriedades físico-químicas, podem apresentar risco à saúde pública. Normalmente são aqueles resíduos que a gente gera em laboratório, tanto de pesquisa como das nossas aulas de graduação. Porém, não somente. Na nossa casa também a gente gera um resíduo perigoso. Por exemplo, a lâmpada, que a lâmpada tem componente químico, pilha, baterias, todos esses enquadram nessa classe de resíduos perigosos. E a classe 2, né, que são os chamados não perigosos. Dentro da classe 2, eu tenho duas classes. A classe 2A, que possui baixa periculosidade, mas que ainda oferece uma capacidade de reação química, dependendo do meio, e isso pode ocasionar dano à saúde pública e ao meio ambiente. E a classe 2B, que é aqueles que possuem baixa capacidade de reação, portanto pode ser disposto em aterros sanitários ou reciclado, que são os resíduos que a gente gera na nossa casa, resto de comida, o papel, o plástico, então esses enquadram na classe 2B. Bom, quais são os tipos de resíduos que a gente gera no ICT? Primeiramente, o ICT é uma universidade pública, mas por apresentar um CNPJ, ela é tratada como grande gerador, ou seja, indústria, né? E também devido à quantidade, né? Porque segundo as normas, qualquer quantidade maior que 1 metro cúbico já enquadra, quanto à origem, em resíduos industriais. Então, esses são os grandes geradores. Então, normalmente, eles são tratados de forma diferente do que quando a gente gera na nossa casa. Pode ser o mesmo tipo de resíduo, mas o gerenciamento dele é de forma diferente. Também, quanto à classificação dos resíduos, no ICT ele é classificado como resíduo de serviço de saúde. Também tem a construção civil. Então, basicamente, a gente tem essas três classificações de resíduo. E a gente vai ver que o que determina o gerenciamento dos nossos resíduos é por ele enquadrar em resíduos de serviço de saúde, porque ele vai enquadrar na classe perigosa, né? Quanto à periculosidade, a gente gera os dois, né? Tem tanto os não perigosos como temos os resíduos perigosos.
Quando a gente pensa na universidade, a gente imagina, será que descarta tudo corretamente, já que lá todo mundo detém o conhecimento, né? E tem várias informações disponíveis, todos têm acesso à informação, mas vendo, né, o que acontece, isso aqui é exemplo do descarte de resíduos no ICT, onde fizeram uma caixa de lixeira para resíduo infectante, depois a gente vai ver o porquê que isso não deve ocorrer. Aqui tem uma mistura, né? Papel de bala junto com luvas. Vocês já viram que em laboratório a gente não pode comer, né? Não é só pelo resíduo, mas também por segurança pessoal. Então, em laboratório, normalmente, independente de ser infectante, ser laboratório químico, de ser laboratório de informática, não deve manipular alimento, não devo comer. Aqui está o resíduo, né? Aqui é a mesma coisa, uma casca de banana em laboratório. Aqui tem uma agulha jogada em um saco plástico. A gente vai ver qual a classificação desse resíduo. Então, só de ver essas imagens, né, já é um pouco chocante, mas muita gente faz pelo hábito de em casa jogar em qualquer local. Isso independente de ser em casa ou na Unifesp, é descartado de forma incorreta. Bom, nossa conversa aqui vai centralizar, primeiramente, esclarecendo sobre os resíduos industriais que a universidade gera, que é aquele maior que é o metro cúbico, e os resíduos de serviço de saúde. Um ponto que gera muita controvérsia, muita polêmica, porque às vezes a pessoa não sabe, pela universidade ser um grande gerador, ela não faz logística reversa, ela não pode participar da logística reversa, porque se vocês observarem, a logística reversa é eu ir na loja e devolver no máximo 4 lâmpadas que queimam na minha casa, devolver poucas pilhas e baterias que tem na minha casa. Na universidade, ela não vai queimar 10, 20 lâmpadas, às vezes, muitas vezes na semana. Então, ela não pode ir na loja e devolver. Portanto, aquela ideia que a gente tem, vamos colocar um coletor de lâmpada na universidade. Toda lâmpada queimada, na universidade ela tem que pagar. Portanto, a gente não vai ter coletores de lâmpadas na universidade para fazer logística reversa. A logística reversa que a universidade faz, o tratamento adequado do resíduo é pago pela universidade. A universidade enquadra, né, nos geradores de resíduos de serviço de saúde. Portanto, eu tenho que ter um cuidado a mais em todo o resíduo que eu gero nas dependências do ICT. O meu resíduo é similar ao resíduo de um hospital. Portanto, se eu vejo uma luva descartada numa lixeira de resíduo comum, o que eu vou pensar? O mesmo que eu pensaria se eu estivesse no hospital. Ela está contaminada. Então, cuidado quando vocês vão descartar as coisas nas lixeiras do ICT. Pense bem, é resíduos de serviço de saúde. Eu tenho que gerenciar muito bem. É o mesmo tipo de resíduo gerado no hospital, mas não é a mesma periculosidade. E a gente vai entender o porquê, mas é a mesma classificação. Em resíduos de serviço de saúde, a gente tem 5 classificações. O grupo A, que é o resíduo biológico ou infectante, que é aquele que tem possível contaminante biológico, né? E hoje, vocês já viram que essa máscara que a gente usa para proteção de Covid, a luva que a gente usa, é um material que pode ter risco biológico. Portanto, ele é um resíduo infectante. O resíduo químico, né, que tem substâncias químicas diversas, né? O resíduo radioativo, né, esse a gente não tem autorização para gerar ele no ICT, portanto não vamos falar dele, tá? Porque esse tem que ter uma autorização especial e a gente não é gerador desse tipo de resíduo. O grupo D, que é o resíduo comum, que é o reciclável e não reciclável, que é similar ao resíduo da nossa casa, o resíduo doméstico. E o grupo E, que é o pérfuro cortante, que é todo aquele material pontiagudo que é capaz de perfurar um saco
plástico. Portanto, no ICT, um cotonete que a gente utiliza no laboratório, ele enquadra como pérfuro cortante, porque normalmente eu vou usar ele para um material biológico, ele pode furar o saco e causar grande risco para quem está manipulando. Bom, como é um gerador de resíduo de serviço de saúde e é um grande gerador, a gente tem que ter determinadas etapas de gerenciamento de resíduo. E quem é responsável pelas etapas? Então, as etapas de gerenciamento, elas são divididas em um inventário, ou seja, quanto de resíduo gera, a minimização, então eu vou propor, né, ações para minimizar a segregação, ou seja, a separação daquele resíduo, o acondicionamento, onde eu vou colocar esse resíduo, a rotulagem, o tratamento interno, todos esses que estão circulados aqui em vermelho, isso quem é o maior responsável? O gerador. E quem é o gerador? Somos nós, né? Então, somos nós que geramos esse tipo de resíduo. Então, falar é responsabilidade da universidade descartar. Sim, mas se você olhar, a universidade vai descartar se ele estiver identificado corretamente. Para isso, quem sabe qual a classificação do resíduo é o gerador. E aí depois tem o armazenamento, transporte, disposição final, né? Tem tratamento também. Então, a gente vai falar um pouco de cada um posteriormente. Baseado, né, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, o primeiro objetivo, né, é a não geração. Então, a gente tem uma coisa às vezes equivocada de falar, vai reciclar mesmo, vai reciclar mesmo. Ok, a reciclagem é um ponto importante? É um ponto importante. Mas se eu já passei dessas etapas, a não geração, a redução, a reutilização, aí depois sim vem reciclagem e tratamento desses resíduos. Tem alguns resíduos que eles ainda não têm uma tecnologia economicamente viável para a reciclagem. Então, eu tenho que tratá-los muitas das vezes. E, por último, a disposição final, a disposição que a gente chama de ambientalmente correta, ou seja, somente depois levar para o local de descarte. No ICT, a gente adota os tipos de embalagens que eles são recomendados por normativas, por leis, né? Então, quando eu vejo um saco branco, é para descarte de resíduo do grupo A, o infectante ou biológico. Normalmente ele vem com esse símbolo aqui, escrito resíduo infectante. Quando eu vejo algum recipiente com o saco laranja, é para resíduo químico. Ele pode ter ou não esse símbolo. Quando eu vejo um saco azul, é para o resíduo reciclável. E quando eu vejo um saco preto, esse resíduo não será reciclável. E o pérfuro cortante? O pérfuro cortante, se ele está em um laboratório gerador de resíduo químico, a caixa será laranja. Se ele estiver em um laboratório para resíduo infectante, a caixa será amarelo. Então, eu não posso descartar pérfuro cortante em lixeiras comuns. Eu vou começar a falar um pouco do resíduo classe D, que é o comum. Que no ICT, né, mesmo adotando o não reciclável e o reciclável, para o reciclável a gente tem 4 categorias, que é separado corretamente em papéis, plástico, metais, vidros. Porém, isso, quem vai separar corretamente é o gerador, não os servidores terceirizados que vão retirar o resíduo. Então, se o gerador não separar corretamente, ele não vai ser acondicionado de forma ideal. Então, esse aqui é um exemplo de lixeiras, né? A gente tem esse que a gente chama de quinteto, e infelizmente esse aqui a gente trata ele como não reciclável, porque a gente não recicla, não faz compostagem do resíduo orgânico.
Então, esses são os tipos de lixeiras. Ou, se não tiver o quinteto, a gente tem o quarteto para reciclável e uma lixeira preta, que a gente chama de resíduos orgânicos ou não reciclável. Então, esses são os tipos de lixeiras para o acondicionamento que vocês irão encontrar no ICT. Devido à pandemia, que a gente usa, às vezes tem gente que usa luvas, usa máscara descartável, a gente teve que fazer algumas adaptações. Disponibilizar em alguns corredores essa lixeira para resíduo infectante, que é para descarte exclusivamente de máscaras e luvas. São esses componentes que vão estar, tem probabilidade de estar contaminado. E o vírus atualmente existente, né, ele tem o nível 3 de biossegurança. Não vamos entrar nesses detalhes de nível de biossegurança, mas ele apresenta risco, né? Portanto, ele deve ser descartado, o material, luva, máscara, deve ser descartado no resíduo infectante. Então, essas são as lixeiras disponibilizadas para vocês realizarem descarte correto. Por que que é importante, né, falar de resíduo comum e da segregação correta? Porque o Brasil, muita gente acha que não, mas ele é um grande gerador de resíduo. Tá? Se vocês olharem esse mapa aqui, né, a gente fica atrás dos Estados Unidos, Canadá, países da Europa, mas a gente está ali em segundo lugar nos grandes geradores. E essa geração é per capita, né? Então, somos grandes geradores de resíduo. O problema maior do Brasil é que ele é um grande gerador, mas ele não recicla o seu resíduo. Em média, o Brasil recicla menos de 5% do resíduo gerado. Naquela mesma pesquisa, aquele mesmo gráfico apresentado lá atrás, que a gente está em segundo lugar na quantidade de resíduos gerado por pessoa, apresentou aqui a porcentagem do resíduo reciclado. O Brasil não aparece aqui, né, nessa porcentagem. Por quê? Porque recicla menos de 5%. Então, a gente está na lanterna da reciclagem, praticamente, se comparar com os grandes geradores. Apenas 1.227 municípios têm coleta seletiva. Ah, mas você está trazendo um gráfico de 2018. Não mudou esse panorama. Por quê? Com a pandemia, a gente teve um problema por não saber como comportava inicialmente o vírus, aconselhou por vários meses a não realizar coleta seletiva. Todo o resíduo gerado nas casas ou as indústrias praticamente fecharam, mas todo o resíduo reciclável gerado deveria ir para aterro sanitário, porque não sabia se estava contaminado e poderia difundir o vírus. Então, esse panorama aqui não mudou muito, a gente não tem um novo relatório, mas em termos de quantidade de reciclagem, né, se a gente comparar 2019 e 2020, a gente teve uma diminuição drástica de porcentagem de resíduo reciclável. Outro agravante que a pandemia trouxe foi a utilização de grande quantidade de material descartável, né? Então, a gente teve um balanço negativo em termos de reciclagem de resíduo. Aumentou a geração e diminuiu a reciclagem. Com isso, com essa política de não reciclagem que o Brasil adota, a gente perde aproximadamente 8 bilhões ao enterrar nosso resíduo. Então, a gente precisa mudar. Onde pode começar a mudar? Claro que pelas leis, já é o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. O gerador tem responsabilidade, assim como o fabricante, como o poder público. Mas, se não tiver uma separação correta, não vai ser reciclado. Então, eu, como gerador, tenho a obrigação de separar corretamente, o poder público de instituir políticas adequadas
para mudar esses 8 bilhões perdidos. Onde vai parar os nossos resíduos? Não é só descartado, né? Porque aterros, né? Os chamados aterros sanitários, não os lixões, mas os aterros sanitários, ou mesmo os aterros controlados, eles é uma forma de descarte correto, é considerado descarte correto, mas uma parte grande dos nossos resíduos ainda vai parar nos nossos rios e oceanos, né? Então a gente tem que mudar esse comportamento, a gente tem que cobrar um descarte correto e tem que fazer a nossa parte. Aqui a gente tem o mapa, né, da disposição dos nossos resíduos, né? Em branco é o não informado, né, os municípios que não informaram. Em verde são os aterros sanitários e em rosa é o lixão aterro controlado. Então a gente tem mais lixão e aterro controlado no Brasil do que aterro sanitário. E qual a diferença entre aterro sanitário e aterro controlado? O lixão é o descarte a céu aberto, portanto é visível que está descartado incorretamente nosso resíduo. Mas o aterro que chama de controlado, na verdade, ele é um lixão melhorado, porque ele vai apenas tirar das nossas vistas, né? Só não torna visível o resíduo, mas é furado um buraco e enterrado o resíduo. Portanto, o chorume chega ao lençol freático porque não tem proteção nenhuma. O aterro sanitário não, ele tem uma impermeabilização, portanto, deveria ser a forma correta de descarte em todo o Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos previa que até 2020 era para ter somente aterro sanitário no Brasil, então todos os municípios tinham que descartar o seu resíduo em aterro sanitário, mas isso não é o panorama atual, né? A gente ainda tem muito aterro controlado e lixão. Próximo a cada recipiente de descarte de resíduo, há um cartaz indicando como eu devo segregar cada material. Aqui contém o exemplo, né? São os principais materiais, por exemplo, papel para secar a mão, vai resíduo comum, porque ele está úmido e a gente vai colocar no abrigo e isso pode proliferar micro-organismo. Então, o papel que eu seco a mão vai no resíduo não reciclável, saco preto. Isopor, né, é poliestireno expandido, então é o plástico. Alguns locais pode dizer que ele não é reciclável, reciclado, né, mas ele é um material que tem tecnologia para reciclar. O problema dele é a viabilidade econômica, que muitas das vezes o pessoal coloca que ele não é reciclado. O copinho que usa, né, para tomar café, a água também é um material reciclado, muitas das vezes é de polietileno ou de poliestireno, então ele é reciclado, né? Então aqui tem os exemplos. A caixa de papelão, né, é reciclável, porém eu devo desmontá-la. A gente viu o motivo de não deixar ela montada, né, já que ela pode se tornar uma lixeira. Então aqui está o exemplo que como eu devo colocar a minha caixa, descartar a minha caixa no ICT. Porque isso aqui, dessa forma que está, acumula pragas, né? Então é indesejável que eu descarte outros resíduos nessa caixa. Como descartar vidros quebrados, né? Já que vidro quebrado, a gente vê passando vários acidentes, né? Com os coletores, é um grande problema, muitas das vezes nem na nossa casa a gente sabe como descartar. Eu não devo colocar junto com o resíduo comum sem uma proteção. Então, no ICT existe uma bombona azul, né, que está aqui, descarte de vidros quebrados. Então, eu não posso colocar na lixeiras para vidro, ou seja, não coloco na lixeira verde. Agora, se quebrar alguma vidraria de laboratório, é tido como material contaminado, então eu devo descartar em uma dessas Descarpac, né? Ou laboratório de infectante,
ou laboratório de químico. Então, eu tenho que ter certos cuidados, né, na hora do descarte de resíduo. Aqui temos exemplos de descarte inadequado, são materiais de vidro, né, que é um eletrodo de pH-metro, então quebrou em laboratório e foi descartado em um saco azul, ou seja, esse saco estava em um corredor, retirou do laboratório, é inadequado, e descartou em saco, está inadequado. Aqui outro exemplo, outro vidro descartado em saco plástico, que não deve ocorrer. E aqui também tem uma máscara descartada em lixeira para vidro, não deveria estar aqui. Como é o correto de descartar? Material de laboratório, tenho que descartar no próprio laboratório que quebrou. Se é um químico, na caixa laranja, se é infectante, é na caixa amarela. E se foi quebrada em qualquer outro local que não seja laboratório, existe a bombona azul, ou seja, o material resistente que depois não tem risco para quem for manipular. E essa máscara deveria estar no saco branco. Eu disse anteriormente que a Unifesp é grande gerador, então não posso fazer logística reversa com o meu resíduo gerado em casa, mas alguns tipos de resíduo eu posso levar da minha casa para a Unifesp. Um exemplo é pilhas e baterias, o óleo usado e o material escolar. Pilhas e baterias eu descarto nessa lixeira laranja, que na unidade Talim tem tanto no prédio 1 quanto no prédio 2, né? E na unidade Parque Tecnológico está logo na entrada. Então tem que ser o local para descarte correto. E a urbanizadora municipal depois coleta essa pilha e essa bateria. O óleo usado, né, a gente tem a parceria com uma cooperativa de reciclagem, então você pode depositar tanto na unidade Talim como na unidade Parque Tecnológico, nas entradas, né, da edificação, com uma bombona azul que está aqui, deposite sua garrafa com óleo usado. A cooperativa pega quando tem um volume apropriado. E o material escolar, né, uma campanha da Faber-Castell, né, que eu devo devolver, né, ou seja, faz a logística reversa e a quantidade de resíduo que eu gero transforma em pontuação e isso reverte em valor econômico para uma instituição carente à escolha do usuário. Então, a gente faz a devolução dessa forma. Então, posso levar meu material escolar para a Unifesp. A gente viu até aqui o resíduo comum, reciclável e não reciclável, e os resíduos de laboratório, né? Como eles são descartados. No ICT, eu já falei que a gente tem o resíduo grupo A, que é o infectante ou biológico, para os laboratórios, né, que trabalham com esse tipo de material, com micro-organismo. É o grupo B, que é o resíduo químico, né? Então, vai ter esse tipo de saco aqui e geramos também o grupo D. Em laboratório, não podemos ter uma lixeira para material reciclável. Por quê? Porque, por exemplo, eu erro a lixeira e descarto um material infectante, então eu contamino todo o resíduo. Ou a mesma coisa de resíduo químico. Eu tenho um papel que estava contaminado, descarto na lixeira incorreta, então tem um grande risco. Para laboratório, você vai ver uma lixeira com saco branco e preto ou uma lixeira com saco laranja e preto. Apenas laboratórios que gera resíduo eletrônico, ou seja, não tem nenhum desses componentes aqui, só material eletrônico, aí sim a lixeira vai ter um saco azul, mas não terá outro tipo de saco. Iniciaremos com o resíduo químico, ou seja, um laboratório que possui o saco laranja e o saco preto.
Iniciando com o resíduo químico líquido, né? O que eu tenho que verificar para o descarte? Tenho que ver, primeiro, a segregação, o que eu posso misturar, o que eu tenho que separar. Então, numa prática, eu tenho que pensar isso tudo. Muitas das vezes, vocês chegam no laboratório ou irão chegar um dia, já tem lá identificado resíduo tal nesse, resíduo tal nesse. Por quê? Alguém já viu que não pode misturar, né, aquele resíduo. Por quê? Porque é incompatível a mistura deles. Já viu também qual o material, né, que eu posso, o acondicionamento, se é compatível com aquele líquido que vai estar, né? Então, isso tudo, algumas vezes já está específico para vocês. Se não, tem que procurar, ver o reagente que eu estou usando, o que eu vou gerar. Não posso sair misturando tudo. Tem coisa que é compatível com o plástico, tem coisas que não tem compatibilidade com o plástico. Então, verifique antes de descartar. Depois é a capacidade, né? Muitas das vezes a gente observa, quando vocês vão para o laboratório, vocês acham que pode encher o frasco até a última, não caber mais a última gota. Isso não é verdade. Veja o frasco de reagente, ele nunca vem cheio. Por que ele nunca vem cheio? Porque todo líquido tem uma pressão de vapor. Então, eu tenho que deixar um espaço vazio para aquele vapor ocupar esse espaço. A mesma coisa tenho que fazer com o resíduo. Eu não posso encher o frasco até transbordar. Normalmente, a gente recomenda o máximo até 80% da capacidade do frasco, não mais do que isso. Depois, eu tenho que colocar uma etiqueta. Cada local, e o ICT, a Unifesp, cada local tem uma etiqueta que a gente chama de etiqueta padrão. Mas essa etiqueta padrão tem as normas que eu tenho que basear. O que deve conter, né? Qual o mínimo que deve estar especificado nesse resíduo? Isso é chamado de rotulagem. E o que deve conter nessa etiqueta padrão? Primeira coisa é o nome do resíduo principal. Então, toda vez que vocês forem etiquetar um resíduo, eu tenho que saber qual o principal e como escolher esse principal. Eu tenho que saber a periculosidade do resíduo. Se essa mistura for de mesma periculosidade, é o resíduo em maior quantidade, ele que é o principal. Se for periculosidade diferente, independente da quantidade, o resíduo principal é o de maior periculosidade. Então, lembre sempre disso, não é padrão, não é o de maior quantidade, eu tenho que analisar a periculosidade. E esse resíduo principal, eu tenho que identificar ele com uma coisa que chama código ONU ou número ONU, que é um número com 4 dígitos, né? Que é ele que vai determinar o código universal do nome da minha substância principal. Então, independente se eu não saber português, eu olhando esse número, eu sei o que tem naquele frasco. Isso é importante, essa identificação. E aqui, né, a quantidade, a data, a disciplina, o laboratório gerador, o nome do professor responsável, do técnico responsável. Por que isso é importante? Porque no transporte, se tiver algum acidente, no tratamento, se tiver algum acidente, sabe quem é o responsável, quem originou esse resíduo, quem é o responsável por ele. E se eu não souber a periculosidade, né? Tem vários sites, a própria ficha técnica que vem com o reagente, né, traz esses dados de periculosidade. Existe uma coisa que chama diagrama de Rommel, né, que vai trazer, né, os riscos, né, risco à saúde, inflamabilidade, risco específico, reatividade, e aqui um código onde você pode procurar. Então, sempre que vai para um laboratório, você tem que ver com o que eu vou trabalhar. Com o reagente, pode ou não misturar, ele é inflamável ou não é inflamável, qual a reatividade dele.
Somente depois de ler isso, você é capaz de manipular esses reagentes de forma correta, né, com segurança. A gente já viu, né, algumas normas que tem que ter, né, para manipular os inflamáveis, todos esses reagentes. Então, para manipular também o resíduo, eu tenho que levar em consideração todos os protocolos e riscos que pode ter. E a compatibilidade das substâncias? Na internet tem várias tabelas, vários estudos que apresentam, né, a compatibilidade de algumas substâncias. O que eu posso ou não armazenar, colocar no mesmo recipiente, segregar junto. Por que é importante saber sobre rotulagem, sobre acondicionamento, tudo isso? Para não ter essa situação aqui, ó. Esse aqui é o exemplo de resíduo que a gente tinha há alguns anos na universidade, mas não tinha rótulo, não sabíamos de quem e o que era a substância, quem originou e nem o que estava dentro do frasco. Então, isso é muito perigoso, porque está aberto quem vai manipular, quem vai retirar daqui, vai fazer a identificação, é um risco grande de causar um acidente. Então, essa situação não pode ocorrer em uma universidade. Desde a geração, desde que eu abri um frasco para colocar o meu resíduo, eu tenho que identificar. Eu não posso simplesmente identificar com o meu nome. A identificação é com o nome da substância que está naquele frasco. Qual a importância dessa rotulagem adequada? Também está no transporte. Se vocês observarem o caminhão na rodovia, se ele transporta algum material perigoso, ele contém uma simbologia. O 33, que é o número de risco, né? Ou pode ser qualquer outro número. Aqui um número com 4 dígitos, que é o código, o número ONU, né? Por exemplo, 1203, significa que esse caminhão vai estar transportando diesel ou gasolina, e tem também um rótulo de risco. Então é importante, resíduo também tem um painel de segurança e seus rótulos de risco. O grande problema é que no transportar resíduo, como é uma mistura, muitas das vezes ele tem a identificação do resíduo mais perigoso que ele está transportando, porque ele não está transportando uma substância única. Por isso, a rotulagem é importante. Além desse código, a saída de todo o resíduo, ele tem o que chama de ficha de emergência. É a mesma coisa, quando chega o reagente, ele vem com uma ficha de emergência. O resíduo também tem que sair com uma ficha de emergência. E como eu vou escolher a ficha de uma mistura? É baseado naquilo que eu falei para identificar o número ONU. Em maior quantidade, se for de mesma periculosidade, se for de periculosidade diferente, o número ONU vai ser o de maior periculosidade. Mas tenho que ter essa ficha de emergência, ela é importante. Para que, caso aconteça acidente, eu saber como contornar a situação em um acidente. Todo resíduo também sai, né, com o manifesto de transporte de resíduos. A gente não vai entrar nesse detalhe, que tem um código IBAMA, tem todos as recomendações de transporte, como se fosse para reagente, mas não vamos entrar nesse detalhe. Então, a importância do gerenciamento correto do resíduo começa exatamente no gerador. A gente viu cada etapa dessas. É extremamente importante começar exatamente pela minimização. E o tratamento interno? Você não falou nada sobre ele até agora, professora, realmente, porque nem todos os resíduos dá para fazer um tratamento interno. Né? Quando vocês vão para o laboratório, alguns vocês irão tratar,
né? Por exemplo, como tratar? Essa é uma pergunta que todo mundo normalmente faz. Para cada um vai ser um tratamento específico. Quando vamos fazer esse tratamento interno, normalmente perguntamos: podemos descartar o resíduo na rede de esgoto? Quase sempre a resposta é nunca, porque existe uma resolução que regulamenta a concentração para descarte desses resíduos líquidos, né? E muitas das vezes a concentração é baixíssima, necessitando de tratamento. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O pH de uma solução para descarte direto na rede de esgoto deve estar entre 5 e 9. Então, se estiver abaixo de 5, eu tenho que adicionar uma base, e se estiver acima de 9, eu tenho que adicionar um ácido, então eu tenho que fazer a chamada neutralização. Além disso, não é só pH, eu tenho que ver o que tem na minha solução. E aí existe uma série de substâncias regulamentadas, né, que deve ter a concentração abaixo disso para descartar na rede de esgoto. Por exemplo, tetracloreto de carbono. Não adianta a solução estar com pH entre 5 a 9, mas se tiver acima de 1 miligrama por litro de tetracloreto de carbono, eu não posso descartar diretamente na rede de esgoto. E os tratamentos, né? O que eu posso fazer para tratar? Um exemplo, né, de tratamento interno, que a gente chama, é neutralização e precipitação. A maioria baseia-se nesse, né? Mas a neutralização, eu tenho que verificar qual o produto formado, é o que eu disse. Não adianta ter o pH entre 5 e 9 se o produto é perigoso. Então, tenho que verificar tudo isso. A neutralização de um ácido base, qual é o produto? Por exemplo, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. O que vai formar como produto? É cloreto de sódio? Posso descartar na rede de esgoto? Sim, né? Cloreto de sódio é o sal de cozinha que tem na água do mar, então não tem tanto problema, né? Eu posso descartá-lo. Agora, se tiver outro componente, por exemplo, se tiver fósforo, né, ácido fosfórico, eu tenho que verificar qual a concentração, porque a gente sabe que alta concentração de fósforo e nitrogênio nos cursos d'água prolifera algas. Então, eu não posso descartá-los diretamente na minha rede de esgoto. Então, se não posso descartar, eu tenho que fazer a etiquetagem correta e levar para um abrigo que depois a universidade vai pagar o tratamento de resíduo. Agora, quando vocês entrarem no laboratório, vocês têm que fazer um planejamento, ter muito cuidado para não errar o experimento por falta de atenção. Não tem problema errar, mas por falta de atenção. Por isso aquelas normas, né, que a gente já passou, que eu devo prestar atenção no experimento, fazer silêncio, eu tenho que pensar, eu não posso seguir apenas uma receita de bolo e fazendo por fazer, né? Somos seres pensantes, estamos para aprender, mas também para pensar, questionar, né? E é isso que eu devo fazer, porque se eu descartar inadequadamente, né, por exemplo, cada quilo de resíduo, em média, custa de 25 a 30 reais o tratamento, né? Então, quando eu vou usar alguma coisa, pensar antes de fazer com que aquilo se torne um resíduo perigoso, ou resíduo químico, ou resíduo biológico. Bom, onde eu posso pensar, minimizar a geração de resíduos é quando eu chego no laboratório, normalmente eu tenho um roteiro da prática. Muitas vezes eu tenho que pensar nas atitudes. Um exemplo é o papel utilizado para limpeza. Ele não é reciclável, né? Mas onde eu vou jogar? Papel toalha que eu usei para secar a mão. Ele está contaminado? É no saco laranja ou é no saco preto de resíduo comum? Eu falei que custa de 25 a 30 reais o tratamento de resíduo químico, enquanto o resíduo comum
muitas das vezes ele custa menos de R$ 5 o quilo, então a diferença é muito grande. Então eu tenho que fazer uma análise crítica. Papel que eu usei para secar a mão ou secar qualquer vidraria ou bancada, ele não está contaminado, é resíduo comum. Um papel que eu usei para limpar a bancada, eu tenho que analisar o que estava na bancada. Era só poeira? Era só o álcool que agora eu tenho que limpar a bancada, higienizar? Isso eu preciso ir no resíduo químico ou eu posso descartar no resíduo comum? Né? Se é só o álcool, ele evaporou rapidamente, então eu posso descartar no resíduo comum. Então, faça a análise crítica antes de descartar. A única coisa que é obrigatório descartar no saco laranja ou saco branco, luvas, independente se ela está limpa, né? Ou seja, se eu lavei a vidraria com a luva, teoricamente eu lavei a luva, mas onde eu vou descartar? Tem que ser no saco laranja ou no saco branco. Não posso descartar no saco preto nem no saco azul. Normalmente, nós seres humanos descartamos nossos resíduos de qualquer forma, né? A maioria, sem muitas das vezes pensar. Na universidade, isso não é tão diferente assim. Aqui está o exemplo, né, de um descarte que foi realizado na primeira lixeira que apareceu. Era uma lixeira que estava em um laboratório, então era um saco preto, não deveria conter essa caixa de luva. Por que não? Se estava contaminado, né, se tinha probabilidade de estar contaminado, deveria estar no saco branco ou no saco laranja. Se não tem probabilidade de estar contaminado, isso é papelão, é uma caixa, então é resíduo reciclável. A mesma coisa com essas folhas de papel, né? Se estava contaminado, algum desses sacos, se não, é na lixeira azul. Então, temos que pensar bem no local para. Outro exemplo de descarte inadequado de resíduo é esse aqui, um exemplo de pérfaro cortante, ou seja, material pontiagudo. Isso é uma ponteira das micropipetas e ela está descartada em um saco laranja. Mas ele fura, é capaz de furar um saco, então não deveria estar aqui. Ele deveria estar nessa caixa rígida, né? Então, o pérfaro cortante, ou seja, todo o material pontiagudo gerado em laboratório de química, deve ser descartado nesse tipo de recipiente, um recipiente rígido e também da cor laranja. O nosso enfoque aqui são os resíduos químicos e os comuns, mas não podemos deixar de falar da classe A ou resíduo infectante. Vocês vão fazer algum tipo de laboratório que gera esse tipo de resíduo, uma aula de biologia, de biotecnologia, qualquer tipo de aula que vai para um laboratório classe A. Segundo a classificação da RDC 222 de 2018, da Anvisa, o grupo A se divide em 5 subgrupos. Então, eu tenho A1, A2, A3, A4, A5. E o grupo E, que é o pérfaro cortante, né? Que é aqueles materiais pontiagudos que a gente já viu. Furou um saco, é enquadrado em pérfaro cortante. Então, tem que ser descartado numa caixa rígida. Eu não vou dar detalhes desses 5 grupos, né? Cada um com uma periculosidade, com um tipo de organismo, de micro-organismo. Não vamos entrar nesses detalhes. Para descartar esse tipo de resíduo, eu tenho que fazer uma inativação, já que eu estou trabalhando com um micro-organismo. Não posso descartar ele como eu faço com o resíduo químico, que muitas das vezes eu pego a luva, descarto no saco, pego o saco e já levo para o abrigo. Aqui não. Eu tenho que fazer uma coisa que chama inativação. Eu tenho que matar aquele micro-organismo. E quais são os métodos de inativação? Os mais comuns, né? Inativação química com hipoclorito de sódio, a chamada água sanitária, né? Então, eu vou preparar uma solução
numa concentração normalmente a 1%, mas vai depender do tipo de micro-organismo que tem, então eu tenho que fazer uma avaliação e vou inativar esse meu resíduo. Porém, depois de inativado, eu tenho que verificar, né? Eu separo o meu sólido, ou seja, aquilo já está inativado, ele vai ser um resíduo infectante, né? Porque ele saiu de um laboratório, não é porque ele está inativado que ele não é um resíduo infectante, mas o meu líquido, aquela solução que eu usei para inativar, eu tenho que fazer uma avaliação antes do descarte. Se tiver outra substância, eu vou ter que, ela é uma mistura, acaba sendo um resíduo químico. Mas se não tiver, for só o hipoclorito de sódio, eu posso neutralizar, já que eu estou trabalhando com uma solução que provavelmente não vai estar naquele pH, naquela faixa de pH da resolução CONAMA, eu vou neutralizar e descartar na rede de esgoto. Eu tenho também a inativação física, que normalmente eu vou autoclavar por 121 graus por 20 minutos, mas depende também do micro-organismo. Então, eu tenho que avaliar, já que existe vários subgrupos, cada um com uma resistência. Como que eu faço para identificar? Né? No laboratório vai ter o saco branco, também tem uma etiqueta, né, que tenho que descrever o que é um código, né, que aqui é chamado, não é o número ONU, mas é o código IBAMA, para identificar o meu tipo de resíduo, e vou ter essa caixa também com o mesmo código, só que ali tem material pérfuro cortante. A diferença é que aqui tem o material que não fura o saco e aqui tem o material que vai furar o meu saco, ou seja, ele é chamado pérfuro cortante. Aqui está o exemplo, né? Existe uma infinidade de código, né? IBAMA, assim como existe vários números ONU, a diferença é que o código IBAMA é para o Brasil, né? Mas dependendo do que eu trabalho, tem um código IBAMA para colocar no meu resíduo, mas é lei, eu tenho que seguir. Aqui temos o exemplo, né, de um cartaz, se vocês entrarem em um laboratório que gera resíduo infectante, vocês vão ter essas orientações, o que descartar no saco, o que descartar na caixa resistente, que será pérfuro cortante. Lembrando que eu disse que agora temos o saco branco nos corredores, mas não posso descartar esse tipo de material. Não posso descartar, por exemplo, seringa. Se tem alguém que usa, faz uso de algum medicamento, precisa usar seringa, eu devo procurar o laboratório e colocar numa caixa resistente. Não posso colocar em qualquer tipo de lixeira existente nos corredores. As lixeiras existentes nos corredores, mesmo com saco branco, é só para luvas e máscaras. Então, de modo geral, as etapas do gerenciamento de resíduos no ICT, se é resíduo infectante, né, o gerador, ou seja, você quando vai para o laboratório, você tem que fazer a minimização, a segregação, acondicionamento, identificação e inativação. Né? A mesma coisa no resíduo químico, tem que fazer a minimização, a segregação, acondicionamento, identificação e um tratamento interno. Se é o resíduo comum, fazer a segregação correta, é a única parte do gerador. Porque quem vai fazer a retirada, os terceirizados, né, da limpeza, não irá separar o seu resíduo. Da forma que estiver aqui, ele vai levar para o abrigo, ou seja, à disposição para depois retirar da Unifesp. Quem coleta cada um dos resíduos no ICT, né? Já que eu falei que é a última parte, né, que é a destinação correta. O grupo A, que é o resíduo infectante, e o grupo D, não reciclável, né,
é a Urban, ou seja, a Urbanizadora Municipal de São José dos Campos. O grupo D, por lei, a gente tem que fazer um edital de chamamento e doar esse resíduo para a cooperativa. Está aí a importância do gerador saber segregar corretamente, porque eu não posso contaminar os cooperados. Então, eu tenho uma cooperativa que retira esse resíduo reciclável. Quanto melhor for a minha segregação, mais fácil é o trabalho dos cooperados. E o resíduo químico, que quem faz a retirada é uma empresa contratada pela Unifesp por edital. Para pensar, né, finalizando nossa conversa, aqui está um material que seria reciclável, já que está em saco azul, e é essa a finalidade de usar o saco azul, por ser transparente, a gente vê dentro. O saco preto não permite que eu veja o resíduo que está dentro. A pessoa usou cápsula de café e cápsula de leite e descartou no material reciclável. Está correto, a parte externa realmente é plástico, então é reciclável. Porém, ela descartou com material orgânico junto. Então, descartou o resíduo misturado. E isso está incorreto, porque não está dando para ver, mas tem larvas aqui. E essas larvas, né, está fazendo com que todo o resíduo se tornasse não reciclável. Então, tem que pensar nos cooperados, né? A cooperativa retira esse resíduo e é o sustento deles, né? Então, praticamente todo o resíduo que estava junto aqui foi descartado no resíduo não reciclável, teve que ir para o aterro, né? Outra coisa, você gostaria de receber um resíduo dessa forma? Então, pense sempre isso, né? Também encontramos isso aqui, seringas descartadas junto com o material reciclável. Seringas é pérfuro cortante, né? Então você deve descartar num pérfuro cortante, procurar um laboratório, tá? Próximo, nos corredores não tem o pérfuro cortante, mas você deve procurar esse descarte em um laboratório, seja de resíduo químico, o ideal é biológico, porque você usou para aplicação de algo em ser humano, então tem possibilidade de estar contaminado, deve ser preferencialmente descartado como resíduo infectante. Outro descarte incorreto que às vezes encontramos é luvas descartadas em saco preto ou reciclável, né? Às vezes a pessoa imagina que não está suja e descarta, mas isso é incorreto, né? Toda luva deve ser descartada somente no saco laranja ou no saco branco, porque para você descartar como resíduo comum, tanto reciclável como não reciclável, você tem que ter certeza que o material não está contaminado. Então, é incorreto esse tipo de... Finalizando para pensar, né, a gente vê muito chegar em algum local, o ar-condicionado está ligado e portas e janelas abertas. Então, acho que todo mundo já viu um pouco de termodinâmica, né? O que é um ar-condicionado? Não é o condicionamento do local? Então, funciona o ar-condicionado com portas e janelas abertas, né? A gente tem agora, né, aí uma época precisando economizar água, né, porque estamos com problema com água, e se estamos com problema com água devido à nossa matriz energética, também temos problema com energia. Então são ações para a gente pensar, né? Eu estou com calor, vou priorizar o meu bem-estar, mas a janela e a porta aberta, ligando um ar-condicionado, jamais ele vai conseguir condicionar o local, né? Bom, algumas informações adicionais específicas do ICT, né? Vocês podem encontrar na normativa da diretoria acadêmica, né, que estabelece a orientação e procedimento para descarte de resíduos e entulhos, os fluxos, né, no ICT, o plano de gerenciamento de resíduos também que foi aprovado pela congregação.
Também vocês podem encontrar várias leis e normas vigentes, né? Todas as ações que a gente faz no ICT, ou todas as normas do ICT, são baseadas nas leis e normas vigentes. Então, aqui são várias, né? Muito obrigada a todos pela atenção e pense sempre, quando eu falo em resíduos, não geração, redução, reutilização, depois vem a reciclagem. E se não tem como realizar a reciclagem, aí um tratamento e disposição final. Muito obrigada a todos pela atenção.